Gente, eu não conhecia o pastor Ritter. Passei a conhecê-lo depois dessa polêmica desses vídeos vazados na internet, aonde ele realizava então aquele processo manual. Não sei o que ele fez de bom para a Assembleia de Deus no tempo que esteve na presidência, desde que assumiu logo após a morte do seu pai. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês que o que ele fez de bom essa semana, eu acho que já valeu para a vida toda e vai servir como um legado manchado por uma total decepção, principalmente pelos fiéis a qual ele regeu aí por cerca de um ano. Foi entregar essa carta de renúncia à CGADB para se afastar então de vez da presidência da Comiadepa. Essa carta foi entregada nessa terça-feira e é claro que isso gerou comoção nos fiéis, porque havia um peso sobre a igreja depois que esses vídeos vazaram. Acredito eu que muitas pessoas tiveram acesso a esse conteúdo. Inclusive, na alegação para se segurar em cima da presidência, ele disse que aquele conteúdo era dele e da mulher dele. Em alguns conteúdos que eu coloquei aqui para vocês, eu soltei até os prints para vocês entenderem que aquilo não se tratava de conteúdo feito entre ele e a mulher dele. Não tinha muita lógica as palavras que ele dizia e as coisas que ele fazia. Inclusive, a mulher do vídeo ela chega até a falar algumas coisas que dá total certeza de que não era a esposa dele, mas ele bateu o pé afirmando que esses vídeos era dele, da esposa dele, e que inclusive foi manipulado. Então hoje existe muito essa coisa de as pessoas terem conteúdos vazados na internet e falar que foi manipulado. Antes diziam que era fake news, que havia sido editado, e agora todo mundo fala que foi feito com AI. Uma impossibilidade, até porque existe uma diferença de conteúdo feito por AI e feito, é claro, no tete-a-tete, como eu estou fazendo assim com vocês. Mas graças a Deus, então, que inclusive existia essa vergonha, e eu até falei que se o pastor Ritter não se afastasse, infelizmente a convenção ela ia ficar ali com como se fosse uma casa de prostituta, porque é impossível a Comiadepa aceitar uma situação dessa, como já havia dito. Porque pela Comiadepa, pela mesa diretora da Comiadepa, o pastor Ritter ficaria. Tanto é que pastores fizeram um vídeo justamente reproduzindo o que o pastor Ritter falou, que aquele conteúdo era falsificado e que iam se tomar as providências e blá blá blá, mas graças a Deus que chegou então a esse contexto do pastor Ritter então redigir uma carta de renúncia e entregar a CGADB. Um dos pontos que ainda não ficou muito esclarecido, inclusive já existe algumas perguntas, é se ele vai continuar na presidência da igreja. Porque ele entregar a carta de renúncia à CGADB faz então esse afastamento da Comiadepa. Agora não se sabe se ele se afastando da Comiadepa também já se afasta automaticamente da Assembleia de Deus, porque querendo ou não, uma coisa está ligada à outra. Agora, o que teria levado ele a esse consenso de poder renunciar? Até porque existia áudios dele aí que vazou na internet, aonde ele batia o pé, afirmando que não ia sair e reafirmando que aquele conteúdo era dele e da esposa agora dele. pegaram alguma coisa minha íntima, minha dessa mulher. Ela disse, mas eu cansado. E ataques desse jeito não vão parar. Bom, será que houve uma prensa da direção da CGADB? Porque da CGADB o presidente ainda de honra ali está o pastor José Wellington Bezerra da Costa e está o seu filho José Wellington Júnior. Será que pai e filho teria dado uma prensa nele lá para que ele renunciasse sem ter que chegar ao ponto de expulsar ele da convenção, expulsar ele da igreja? Bom, talvez ele tenha aceitado esse conselho, porque quando se passa a expulsar, a situação é totalmente diferente, até porque isso mancha um pouco, além do caráter dele, que já está manchado por conta dele fez, mancha também o ministério dele, porque isso chama uma revelia em relação àquilo que ele fez. Agora, por outro lado, também está aí o presidente interino que vai assumir agora, porque vai ter uma eleição esse ano.
E se ele tivesse levado a situação dentro daquilo que o estatuto rege, provavelmente ele ganharia, porque basicamente foi uma sucessão de pai para filho ali em relação a essa presidência. Então provavelmente já haveria uma aceitação em relação à votação no dia dessa AGO. Para vocês verem que como a coisa ela é tão perigosa, porque para chegar a esse ponto o pastor Ritter já vinha fazendo algumas coisas. Ele já vinha desse precedente aí fazendo, porque não foi uma coisa esporádica, feita da noite para o dia, eu caí, eu tropecei e caí. Não, aquilo já era ali uma falha de caráter da parte dele que vinha se arrastando. Mas, graças a Deus que a máscara caiu a tempo, porque provavelmente ele ia ganhar nessa nova eleição que vai ter agora esse ano, e aí essa parafernália, essas coisas que ele acabou fazendo aí que vazou, ia continuar fazendo até que a casa caísse. Mas muitas vezes a casa não cai, que é necessário Deus revelar para que essa situação aconteça. Como houve a profecia, aonde então acabou acontecendo o que aconteceu. Mas graças a Deus que chegou-se a esse ponto. O que falta esclarecer para nós agora é se ele vai continuar na presidência da igreja ou não. Porque esse também é um fator determinante. É determinante que ele também renuncie à presidência da igreja e que outra pessoa, eu não sei se tem caráter, porque o caráter só vai ser revelado com o tempo, mas que outra pessoa aparentemente de caráter venha assumir esse lugar dele até que as coisas se resolvam. Se ele tiver se afastado, conforme esse comunicado enviado à CGADB, então vai assumir ali um presidente interino e até é claro que aconteça essa votação também, como acontecerá na Comiadepa. Até lá a gente fica aí na expectativa para saber mais a fundo depois o que realmente aconteceu. Se ele tomou essa decisão por conta própria, por conta do escândalo, ou se a mesa diretora reverteu a sua decisão e deixou a escolha para ele fazer a renúncia, ou se houve uma pressão de José Wellington Bezerra da Costa e do pastor José Wellington Júnior. Então, ou seja, a gente precisa saber desses detalhes aí, até para que o caso fique bem esclarecido e para que não venha depois voltar aí, tentar se candidatar de novo nessa nova eleição depois que a coisa esfriar. Porque muitos pastores que caíram dentro das Assembleias de Deus, hoje eles têm altos cargos, como é o caso do pastor lá da Adibras, que eu não vou citar o nome, que ele teve a mesma coisa em relação ao adultério e hoje ele ocupa um cargo executivo dentro da Adibras, que é para vocês verem que depois que a coisa dá uma esfriada, o camarada volta como se nada tivesse acontecido. Então eu espero que o pastor Ritter tenha aí a pachorra de não voltar, que tenha aí esse bom senso de não querer voltar. E que se ele não renunciou à Assembleia de Deus, que ele também tenha o bom senso de renunciar. Tudo isso, é claro, para o bom segmento da obra de Deus, porque infelizmente ele vai ter que ser tratado e possivelmente no futuro não se venha dar cargo elevado, porque infelizmente ele já não tem mais, não passa mais confiança e isso vai gerar aí um total desconforto, principalmente para os membros da Assembleia de Deus lá no Pará, onde serão obrigados a reconviver com ele caso ele volte no futuro. Mas é claro que nós torcemos para o lado de cá que ele tenha esse bom senso de não querer voltar, que seja apenas membro buscando a Deus para ganhar, é claro, o direito do reino celestial, se é isso que ele tem buscado dentro da igreja. Agora, se for status, aí a situação fica difícil. É melhor procurar em outro lugar, porque provavelmente dentro das igrejas vai ser meio complicado para ele. Isso é o que eu penso, mas as diretorias por aí não pensam assim, até porque existe um caso lá na Paraíba, onde o cara está reinando, depois de vários casos de adultério e depois de ter fotos e vídeos vazados na internet, trabalhando do mesmo jeito que estava trabalhando o pastor Ritter. Deus nos acuda.